bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDICT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDICT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Eu sou Renata Belzunces e esse Giro Sindical eu tenho o prazer de conversar aqui com dois grandes lutadores de São José dos Campos e também da região, que têm muitos anos de janela e hoje fazem parte, compõem a Associação de Favelas de São José dos Campos, que é o que vai ser o nosso objeto aqui dessa conversa. Para a gente entender um pouco mais esse trabalho, a gente tem aqui o Cosme Vitor e a Ângela Silva. Gente, muito obrigada por aceitar o convite. Eu sei que vocês têm muita correria para fazer e a gente até que achou um dia fácil, mas eu sei que poderia não ser assim. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Eu que agradeço, Renata, eu que agradeço o convite e estamos aqui muito felizes por você trazer, né, a nossa entidade para falar um pouco, né, do que nós fazemos e estamos à disposição. Tudo bem, Cosme? A gente agradece, né, ao convite, né, do sindicato, do DIEESE, para estar participando aí. Estamos aí para contar um pouco, né, do que é a associação, do que é o movimento popular na cidade de São José dos Campos. Obrigado. Então é isso aí. Vamos começar de onde o Cosme terminou? Cosme, conta um pouquinho para a gente, então, o que é a Associação de Favelas e os trabalhos que têm sido desenvolvidos. Qual que é o objetivo? Como surgiu? Conta um pouquinho para a gente essa história, que assim como eu tenho certeza que muitas pessoas na cidade não conhecem. Então a gente vai fazer isso de beabá, de contar para quem não conhece essa história passar a conhecer. Então, a Associação de Favelas nasceu, né, de uma necessidade popular, uma necessidade de estar se organizando para a gente poder defender os direitos da população, que a gente chama da população invisível. Porque todo mundo quer ter uma trabalhadora doméstica, todo mundo quer ter um jardineiro, todo mundo quer ter um motorista, todo mundo quer ter um cozinheiro e todo mundo quer ter uma babá, certo? Mas aonde mora essa classe trabalhadora? Aonde mora esse pessoal todo? Entendeu? E, geralmente, a maioria mora nas que a gente chama de submoradia, né? Que agora tem uma nova monocultura, né? Uma nova falação nos intelectuais, né? O tal de subnormais. Nós não somos subnormais, nós somos pessoas normais que fazem parte da sociedade. E a Associação de Favelas, Renata, nasceu aqui em São José dos Campos em 1988. Em 88, as primeiras lutas, certo, foi lá no bairro chamado Coqueiro, com a dona Lourdes, com o Samuel, com a galera lá, que queria, na época, que teve uma reintegração de posse, e na época eles iam perder sua terra. Entendeu? Então a gente iniciou uma organização da Associação de Favelas, juntamente com os loteamentos clandestinos e irregular. Foi em 89, logo depois, na década de 90, a gente iniciou, né, a discussão daqui de uma nova política em São José dos Campos. Em 92, né, entre 89 e 90, a gente começou, né, a trabalhar com o pessoal da Vila Nova Tatetuba, né, junto com a pastoral da criança, né, ali na Nova Tatetuba, que não tinha nada na Vila Nova Tatetuba, já tinha o pessoal Deolindo, a Dulcineia, que fazia parte da pastoral das crianças. E dali começou a organização popular, né, participando do plano diretor, ajudamos a formular na cidade, né, em colocar em toda essa região, todos esses loteamentos irregulares aqui de São José dos Campos, a gente colocou como ZEIS, que agora, com a nova lei, com esse novo tal de anormal, né, que diz que é normal, as pessoas perderam esse direito, né, que agora inventaram uma nova fórmula, né, de enganar a pobreza, né, que é mudar os nomes, né, de ZEIS passou para ZEPA. ZEPA é Zona de Interesse, tem a E, a tal da REUB-E e REUB-S. A REUB-E é especial e a REUB-S é social, certo? A REUB-E
é para que magnata que mora nesse loteamento clandestino legalizar sua posse, e a RUBS, teoricamente, seria para pessoas de baixa renda. Só que eles estão vendendo para todo mundo só RUBE. Então, a Associação de Favelas nasceu nessa pegada de dar educação popular, de dar visibilidade a essa parcela, a maioria da parcela da população que mora em bairro, né? Em grandes bairros populares no mundo inteiro, não é no Brasil, no mundo inteiro. Entendeu? A pobreza, como diz um companheiro nosso, né? A pobreza só muda de local e de país, continua pobre, né? Então, a Associação de Favela nasceu nessa pegada, né? E o que mais intriga a gente, né, é que bairros, certo? Igual você tem bairro de Ipanema, tem bairro de Leblon, certo? Aí do outro lado, na Barra da Tijuca mesmo, tem a Cidade de Deus. Olha, mas não é bairro Cidade de Deus ou é só Cidade de Deus? Então, ali do lado tem a Gardênia Azul, tem a Barra da Tijuca, que é um bairro, certo? Considerado uma Barra da Tijuca, né? E por que a Cidade de Deus? Porque lá só mora a discriminação, o racismo. Então, a Associação de Favela nasceu nessa pegada de educação popular, de formação popular, de viabilidade, dar visibilidade a essa pessoa invisível, né? Que muitas vezes, Renato, a gente fica invisível, né? Porque como a gente é tratado? A gente é tratado na paulada. Você é tratado na paulada, porque tudo que é organização popular, que não é bonito, entendeu? É tratado o quê? A paulada. Entendeu? Porque ninguém quer ser questionado negro por um periférico. Isso não é normal, o negro periférico, entendeu? Chegar em frente ao intelectual, meter o peito, igual a gente diz, meter peito no cara e falar de igual para igual. Não é normal. O normal, o que é? Eu mando, você obedece. Então, um pouco isso, a discussão que nasceu a Associação de Favelas, entendeu? Nós estamos cumprindo uma tarefa. É necessário na democracia ter movimentos populares, ter um movimento sindical, ter um movimento partidário. Isso faz parte da democracia. E a Associação de Favelas faz parte dessa democracia. E a Associação de Favela aqui de São José dos Campos tem um papel muito importante, né? Que foi ajudar a criar os planos diretores populares, ajudar a criar as participações populares na cidade de São José dos Campos, que muitas vezes é contestada. Por quê? Porque é o seguinte, quem quer o poder? Igual o plano diretor. Entendeu? O plano diretor é tudo que a gente tem que aprender. Porque se você não entra dentro do plano diretor, você não pode ordenar uma cidade sem um plano diretor, sem uma lei de zoneamento. Se você não entra na LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária do município, o plurianual, você entendeu? Como é que você vai discutir financiamento para essa parte da população se você não insere dentro do organismo que é dinheiro, que é participações populares? E isso aqui em São José dos Campos é vedado. Aqui em São José dos Campos não existe. Existe na fantasia. Existe, não faz de conta. Por quê? Porque é o seguinte, tem uma doutrina que o PSDB implantou aqui. Primeiro, a história de São José dos Campos é uma história de força, de ditadura militar. Certo? Porque desde o começo, quando foi fundado São José dos Campos, a matriz aqui do centro era uma aldeia indígena, que foi expulso pelo bandeirante. E o mais interessante, hoje nós estamos discutindo degradação do meio ambiente, você vê que história interessante. A degradação do meio ambiente, se tu imaginar que os bandeirantes vieram atacar os indígenas aqui pelo Rio Paraíba, de barco, você vai morrer de rir, não vai? Porque hoje, imagina o Rio Paraíba navegável. E foi navegável. Então, ali o primeiro ataque foi ali. E depois, Renato, olha o antecedente também disso, a importância dos movimentos populares. O Rio Comprido, que é aquele lá perto da Unip, que entra em São José dos Campos, é o primeiro bairro de São José dos Campos. Não existia nada de São José dos Campos, existia o bairro do Rio Comprido. Entendeu? E hoje o bairro do Rio Comprido, 249 anos, né? 247 anos São José dos Campos, né? 247, eu me confundo, desculpa. Entendeu? E hoje o Rio Comprido continua clandestino, irregular, como há 200 anos atrás.
Olha que troço interessante. Entendeu? Continua um bairro operário, um bairro pobre, entendeu? E um bairro esquecido até hoje. E, por outro lado, a violência que se seguiu a isso foi seguido logo depois na ditadura militar. Na ditadura militar, que houve um ataque, entendeu? Ao pessoal que morava ali onde é o tênis clube hoje. Entendeu? Ali era a primeira comunidade pobre, a favela do Bangu, 1920. Ali onde é o tênis clube, ali foi a primeira que foi atacada, para retirar para ter a Nelson Dávila, que é hoje. Essa galera foi para a beira, lá em frente a rodoviária velha, ali no antigo, ali onde é o negócio de Tetran, aquelas coisas ali hoje, entendeu? Logo depois foram atacados de novo ali, entendeu? Que desceram em 1929, 1930, que um grupo desceu para o Banhado e um grupo fundou a Linha Velha, entendeu? Que é hoje onde era a prefeitura, onde é a prefeitura e a Câmara Municipal. Então foi dividido em dois grupos. O Banhado enchia muito, logo depois mudaram esses dois grupos, e logo depois, Renata, entrou também na ditadura militar, inventaram de esconder a pobreza, entendeu? Aí o ataque da pobreza foi esconder as pessoas no muro, na Santa Cruz, que tem o J ali, a casa do JB, que seria interessante também ouvir um pouco a história da Santa Cruz, né? O JB ali, o muro da casa dele, ele é escondido atrás do muro da vergonha, porque foi feito um muro para esconder aquele pessoal, e um grupo saiu dali e fundaram o Torrão de Ouro. Entendeu? A Dona Maria, que é uma companheira nossa lá, que hoje está no Frei Galvão, que foi expulsa também do Torrão de Ouro, foi expulsa também por causa do lixo, ela está morando no Frei Galvão. E ela conta para a gente uma história macabra, que assim que foi para o Torrão de Ouro, primeiro, imagina o Torrão de Ouro hoje, é longe que é um cabo de machado. Você imagina o Torrão de Ouro há 40, 50 anos atrás. Quer dizer, era um exílio. A gente fala muito em Rússia, fala em Cazaquistão, mas o exílio aqui em São José dos Campos foi muito semelhante, só que é menos frio. Aí, o que ocorreu? Esse pessoal foi colocado lá, e eles, para comer no lixão, entendeu? Eles tinham de colocar o prato vinha dentro daquele saco de estopa, e ele segurava assim e cobria o rosto com o prato, com aquele saco de estopa, para evitar as moscas, porque senão as moscas comiam todo o alimento. Isso, se tu quiser, eu te levo na casa da Dona Maria, ela conta para você. Você entendeu? Então, São José dos Campos tem a marca dessa violência, dessa retirada, entendeu? Do direito à cidade, dessa população periférica que vive. Então, a Associação de Favelas vem nesse intuito de falar para as pessoas: você tem direito, entendeu? Você basta ter direito, você tem que também, uma coisa importante, não é votar em vereador, não, é participar, entendeu? Você pode ter seu voto, mas você tem que saber por quem você está votando, entendeu? E mesmo com votando, você tem que cobrar da pessoa que você vota. E mesmo votando, tem as participações populares que infelizmente a gente não consegue, Renato, a gente não consegue convencer as pessoas a participar de uma LDO, participar de uma lei de diretriz orçamentária, porque são coisas, Renata, tão assim, subjetivo para a maioria da classe trabalhadora, tão longe deles, entendeu? Que eles não conseguem, entendeu? Acompanhar esse raciocínio. Então, a gente tem uma perda muito grande, entendeu? Nessas discussões. E a Associação de Favelas também, Renata, tem uma marca muito importante, que foi a marca do projeto, a luta do projeto de desfavelização e a derrota do projeto de desfavelização de São José dos Campos, tem a marca da Associação de Favelas de São José dos Campos. Nós, há 24 anos... Vou pedir para você segurar um pouquinho para a gente voltar numa segunda rodada, para você falar sobre o processo de desfavelização. Não tem problema. Só para a gente chamar a Ângela também na conversa, porque logo no início, quando você começou sua resposta, você começou dizendo assim: todo mundo quer uma babá em casa, quer uma empregada doméstica, quer uma cozinheira, você falou de um porteiro, você falou de outras funções. Mas, dentre todas as funções que você falou, a maioria delas são funções tipicamente ocupadas por mulheres.
E isso não foi nem combinado, mas se tivesse sido combinado, não teria ficado tão bom, né? Para a gente entender que também a vida na periferia, a vida nas favelas, ela tem um corte de gênero, quer a gente queira, quer a gente não. Né? E o Cosme começou falando sobre isso, né? Dizendo, olha, aqui moram essas pessoas que vão ser as empregadas na casa dos ricos, das pessoas de classe média alta. E aí, Ângela, eu quero te chamar para você conversar um pouquinho com a gente, falar um pouquinho para a gente sobre como é esse recorte de gênero, como você vivencia isso, quais são as políticas, as ideias que vocês têm a esse respeito. E só antes de você começar a falar, nunca me saiu da cabeça a ideia de que, quando eu morei em Campinas, a gente tinha um terminalzinho, Terminal Barão Geraldo, né, num dos distritos da cidade, onde tem a Unicamp, e saía desse terminal um ônibus que ia quase exclusivamente para um dos condomínios de classe alta, que era o Barões do Café. Sabe qual era o nome desse ônibus? Negreiro. Negreiro. E aí era conhecido como negreiro. Eu olhava aquilo e via subindo no ônibus só mulheres, né, indo para o condomínio Barões do Café. Elas estavam vindo de outras regiões da cidade, lógico, para trabalhar. E isso nunca vai me sair da cabeça. Chamava negreiro. É mole. Mas conta aqui um pouquinho, Ângela, para a gente como é que é essa vivência de gênero no movimento e agora na Associação de Favelas, né? Sim, no movimento como um todo, né, a maioria, né, das discussões gira em torno das mulheres. Quem faz a luta está sempre aí, né, se preocupando em ter sua casa, em melhorar as condições da sua casa, são as mulheres, né. Primeiramente, eu estou aqui, mudou esse nome, ou lá ainda continua esse nome de ônibus lá, Renata? Credo, vou falar com o pessoal de lá de Campinas, que horror, negreira, ai que triste. Então, eu comecei o movimento popular mesmo, foi em 1997, que eu entrei na faculdade e conheci uma professora que ela falava do direito o direito da rua, né? Que é um movimento lá do Rio Grande do Sul, direito achado na rua. E aí falava dos movimentos populares, eu conheci a Mara do MST, né? Ela podia falar lá na faculdade, e, nossa, sofreu tanto que tem um monte de gente lá que é proprietário de terra, né? Nossa, foi um ataque tanto. E eu comecei a me interessar cada vez mais, e em 2001 eu fui trabalhar com um vereador, o Mauro Cano, e ele fazia muita discussão de direitos humanos, e eu conheci a Marcha Mundial de Mulheres, não sei se você conhece, né? A Marcha Mundial de Mulheres que luta contra a violência sexista e a fome, né? E entrei, conheci o Cosme, e aí fui conhecer a Associação de Favelas, e a gente militava junto, atuava junto, né, nas discussões aí do movimento. Mas eu me inseri mesmo na Associação de Favelas, foi em 2002, 2001, lá na Vila Nova da Tetuba, mas já estava começando um despejo lá. E as reuniões, na sua maioria, eram as mulheres, na sua maioria. E ainda tinha uma coisa, né? A prefeitura, para poder convencer as famílias a ir morar nesse condomínio que eles fizeram lá, esse bairro, Jardim São José 2, fazia reunião durante o dia, chamavam as mulheres, falando na cabeça delas, colocando maior medo, para que elas aceitassem aquilo, né? E oferecia comida, essa era a troca, né? As mulheres tinha um café da tarde lá, bonito, chique, assinava a lista de presença e ia embora. Mas o que acontece? As mulheres, qual que é a maior preocupação quando você vai para um bairro sem infraestrutura? Como que eu vou trabalhar? Era o maior pensamento delas, porque na Vila Nova da Tetuba, ali na Vila Industrial, passava o que nós contávamos, com mais de 20 linhas de ônibus. Era super acessível, tinha muita qualidade, política pública, tinha piscina, as pessoas iam a pé para o centro da cidade e tinha o trabalho, mesmo que fosse catar papelão, as mulheres tinham catadoras, né? Mas elas trabalhavam, tinham dinheiro. E assim que mudou lá para o Jardim São José 2, isso acabou.
tinha mais trabalho, chegou ao ponto, nós fomos visitar uma família, a senhora contou que as crianças elas faziam rodízio para ir no aniversário, porque o ônibus era caro, 5 crianças ficava muito caro para levar, então ia 2 crianças e mais 2 adultos, e assim ia. Quem foi no aniversário foi numa festa num mês, no outro não ia, e fora a questão do trabalho, né, que elas não tiveram mais, começou a ser uma subsistência, a ponto de uma rua não ter água, não ter luz, e as mulheres vendiam o corpo para poder comer. E era chamado, não sei se ainda é, mas é chamado Rua das Putas lá, né? Então, as mulheres sofreu e sofrem demais. Elas não conseguem emprego, muitas que entram nesses conjuntos habitacionais, elas não podem contar que moram lá, é o caso do Campos Alemães, o caso do Jardim São José II, e quem mora lá no Jaguari também, não pode contar que mora lá, tem que dar endereço de outro lugar. Mas a gente fazia, e nós continuamos a fazer lutas, né, com outros movimentos, como eu falei, eu fazia junto com a Marcha Mundial de Mulheres, Centro Dandara, e com essas lutas, a gente foi conseguindo amenizar um pouco isso, né? A Defensoria começou a ir mais em cima da Prefeitura, exigindo, né, qualidade de vida para que essas mulheres tivessem condição de acesso. Ainda não melhorou, mas na questão de violência doméstica, isso ataca todo mundo, né? Pelo Centro Dandara, a gente atuou bastante, e nós conseguimos aqui, São José dos Campos é uma das poucas cidades que tem uma vara de violência doméstica, tem uma delegacia, ainda não é 24 horas, mas a gente luta muito por isso. Você contou, né, desse ônibus que tem, né, aqui em São José dos Campos tem também. Se você for lá na rodoviária velha, na parte da manhã, antes das 7 horas da manhã, chega um monte de mulheres de todo lugar para pegar um ônibus para ir lá para Urbanova, que é a área mais nobre lá, né? E agora vai para Alphaville, esses ônibus levam essas mulheres, mas essas mulheres, elas descem na beira do condomínio e caminham lá para dentro dos condomínios, andam a pé, dia de sábado não tem ônibus, elas têm que se virar, o ônibus diminui. Então, só mudou, como o Carlos falou, né? Só mudou o lugar, porque os problemas continuam os mesmos. As mulheres não têm creche, têm dificuldade para colocar os filhos na creche, porque eles acham que creche é só para a mãe que trabalha, não é para a creche não é para isso, creche é para as crianças, é um momento lúdico, o direito da criança, e tem que ter creche. Então, essa é uma briga que a gente sempre faz. Se as mulheres não conseguem, nós vamos lá para a Defensoria e exigimos no Conselho Tutelar que essas mulheres tenham creche. A luta ainda não melhorou, estamos caminhando, e muitas mulheres sofrem ainda, principalmente as mulheres no banhado. As mulheres do banhado, eu posso tentar trazer alguém aqui para te contar o que anda acontecendo lá. Elas não conseguem acessar saúde no centro, não conseguem ir buscar atendimento, as crianças estão com problema na escola, porque mandam elas lá para o João Cursino, não deixa ficar ali perto do Olímpico Catão, porque a prefeitura quer que eles saiam de lá, e tem mulheres lá, muitas mulheres guerreiras, que bate o pé e não sai. A prefeitura já ofereceu de tudo, e lá o que acontece? Elas têm muitas, ainda mais as mais idosas, né, que fazem plantação, ou outras colhem papelão, ou outras moram lá mesmo porque se aposentou. Tem várias gamas de qualidade de trabalho lá, né? E essas mulheres, a prefeitura já ofereceu agora mesmo, estava querendo oferecer dinheiro, e eles estão lá batendo o pé que não vai sair. E por conta disso, eles são muito, muito, muito violentadas. Elas, né, são muito violentadas e sofrem, porque de creche não consegue, vai no posto de saúde, fala que não pode, que ali elas não podem ser atendidas. Então, a violência institucional em cima das mulheres em São José dos Campos é uma coisa muito grave, é uma coisa que a gente denuncia assim sempre. E aí vem à tona uma discussão que começou lá nos Estados Unidos e agora está muito forte, principalmente no Rio de Janeiro e no Nordeste, no Norte, que é a questão do racismo ambiental, né? Que eles alegam. Aqui é uma área, como é que chama? De risco,
ou então uma área, né, APA, né, de preservação permanente, área ambiental, né, de preservação ambiental, ou APP, preservação permanente. Aí o que acontece? Por conta disso, as pessoas são jogadas lá para o fim do mundo, né? Aí não tem problema elas serem jogadas para lá. E logo após que são jogadas para lá, aquele mesmo local é construído um parque, ou aquele mesmo local constrói um outro condomínio, né? Até uma senhora lá do Rio, ela falou, quer dizer que a gente não pode morar, mas eles podem, né? Ou até derruba árvores para poder fazer um outro condomínio, uma outra coisa naquele local. E aí te coloca na periferia, e essa periferia está ainda por fazer, como é o caso do pessoal do Pinheirinho. Se você for lá no Quilombo dos Palmares, lá, até chegar lá no Pinheirinho, não tem nada. O que vai acontecer ali? Grandes condomínios, a gente já sabe que vai ter, e aquelas pessoas que estão lá na ponta, no final, lá na beira, na franja, quase caindo, vai fazer o quê? Trabalhar para eles, né? É para isso que a gente serve, mão de obra barata e próxima. Então, isso que a gente luta, a gente quer muito mudar isso, mas como o Costa falou, é demorado, né? Porque os termos são diferentes, né? São difíceis. Então, a nossa grande luta é por conscientização, por direitos, e principalmente por inclusão, né? Porque sempre as mulheres são as que ficam aí nessa exclusão de tudo, são as que ficam sempre depois, né? Sempre depois, e sempre as mais exploradas. E é o que a gente tenta não deixar acontecer, exploração, principalmente das mulheres, das crianças, e é por isso que a gente luta. Olha, vocês estão dando uma aula aqui para a gente sobre uma São José que muita gente se recusa a ver. Eu vou voltar agora aqui a palavra para o Cosme, porque ele estava começando a contar para a gente das tentativas de desfavelizar. É isso, Cosme? E é um projeto que eu estou entendendo, você está seguindo uma linha temporal, né, e agora você estava quando eu te interrompi para a Ângela contar um pouquinho para a gente a situação das mulheres, você estava começando a falar sobre, salvo engano, algo sobre desfavelização, um projeto que foi derrotado. Continua daí para a gente, na sua aula sobre a urbanização da São José que ninguém quer ver? Então, Renato, primeiro, Renato, que não chega a ser uma aula, né? É constatar o que está na cara de todo mundo, né? Todo mundo vê. Só que é o seguinte, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Entendeu? Eu quero para os outros. Então, Renata, vi nessa linha de raciocínio essa velha oligarquia política aqui de São José dos Campos, que veio de Pedro Ives, que veio do Antônio José, essa velha oligarquia, ela perdeu força. Na década de 90, começou a perder força. Aí começou a surgir, você deu para entender, um novo tipo de política, entendeu? Que está se culminando, entendeu? Eu acho que o auge agora é do golpe de Bolsonaro. Essas coisas medíocres que foram criadas. Então, aqui em São José dos Campos, em 1994, década de 92, conseguiu colocar uma prefeitura democrática, uma prefeitura democrática, que teve aqueles avanços, né? Colocar ISEs, as participações populares, ouvir as pessoas nos orçamentos, se é bom, se é ruim, aí vamos discutir depois, no tal do orçamento participativo, etc. Esse curto espaço durou só 4 anos. Aí logo depois surgiu esse novo modelo de administrador, que é o seguinte, que surgiu uma figura esquisitíssima, com óculos, parecendo o Zé Bonitinho, né? Com óculos, tamanho era maior do que a cara, entendeu? Um técnico, entendeu? Do CTA, do INPE, né? Um pensador do INPE, que não era bobo. Essa figura folclórica chamada Emanuel Fernandes, que se intitulou antipolítico. Quer dizer, ele tinha um partido político, mas era antipolítico. Isso as pessoas não conseguem entender. Como assim? Inclusive, no nosso grupo, que nós participamos aqui da Termelé, de vários grupos, tem várias pessoas que dizem, eu sou antipolítico. Mas como a pessoa é antipolítico e concorre a um cargo político? Eu não entendo.
Então surgiu essa figura folclórica chamada Emanuel Fernandes, que se diz que intitulou, né, o antipolítico. Ele não era prefeito, mas sim administrador das coisas públicas e tinha um dom. Sabe qual é o dom dele? Mera coincidência, parecia com o Bolsonaro, certo? Era o dom de ser pão duro. Olha que chiquérrimo. O cara é pão duro com o dinheiro que não é dele. Aí, essa figura, Renata, deu início ali em frente à rodoviária. Você imagina que ele trouxe um defunto, que era o Edinardo de Paula Santos, oriundo da Dura. Aí vamos relembrar o Muro da Santa Cruz, a criação do Torrão de Ouro. Essa figura criou na ditadura militar. Aí, Renata, veio para ser o vice-prefeito dele. Aí, nessa ditadura, com a dobradinha Emanuel Fernandes e a ditadura militar de Edinardo Paula Santos, fizeram o que para a classe trabalhadora? Inventaram a fábrica de emprego, Renata. São José dos Campos é a primeira cidade no mundo que teve um emprego. Que primeiro desempregado foi o vice. Ele foi demitido por incompetência. O tal de Edinardo demorou pouco tempo para colonizar. Junto com o Emanuel, foi demitido. Entendeu? E sabe para inaugurar essa fábrica de emprego, Renato? Eu tenho até a foto aqui no computador. Certo? Fizeram uma lona, botaram um circo em frente à rodoviária velha e botaram os trabalhadores dentro. Então, esse tipo de política, Renato, logo depois ele implantou, certo, a discussão da desfavelização. Nada é mais que é? É tu tirar, entendeu, das áreas centrais, porque o professor Carlos Wagner do Rio fala muito bem isso, que eles entraram com a política. Quando a cidade começou a ter preço, quem tem as melhores terras na cidade? É a favela, é os pobres. Porque é o seguinte, era antes a área degradada, que depois era vide Santa Cruz, a Câmara Municipal aqui, entendeu? Antes, quem queria morar na Santa Cruz? Ninguém, porque era brejo, e hoje é um centro. A Tatetuba, quem queria Tatetuba? Ninguém queria. Entendeu? Por quê? Porque era o seguinte, era brejo. Aí, quando começou a ter preço essa cidade, a especulação imobiliária começou a colocar os prefeitos administrador Emanuel Fernandes começou a ser o administrador da cidade e começou a entregar esses loteamentos, esses espaços, para especulação imobiliária. Por um lado, ele permitiu o surgimento de loteamentos irregulares na periferia. Por que ele permitiu isso? Junto com os vereadores, Renato, aí abre um hiato nessa conversa, que era o seguinte, eles fizeram parceria para legalizar os loteamentos clandestinos. Fizeram os pobres, Renato, olha o tamanho da cara de pau de convencimento dessa classe política que nós temos em São José dos Campos. Nos loteamentos irregulares, eles iam para lá, vou citar nome, Walter Hayashi foi um deles, vereador Walter Hayashi, certo? Zona Leste, certo? O que eles faziam? Chamavam reunião, contavam uma história que como não podia legalizar, que o Emanuel era bonitinho e tudo, mas podia fazer uma parceria de água e parceria de luz. Aí, para a justiça, o Ministério Público, você é do dia, você sabe muito bem disso, para não pegar essas raposonas velhas, como é que as raposonas faziam? A parceria saía no nome do líder comunitário. Então, o seu Geraldo, lá do Torrão de Ouro, essa região, ele ficava com a conta dele. Quer dizer, se o Ministério fosse processar, achava quem? Um pobre líder comunitário. E com isso, Renata, tirou a pressão, certo? Da desfavelização, quer dizer, tirava essa galera da região central, julgava na periferia, essa galera da periferia não aguentava pagar a água, a luz e tudo, ia para onde? Ia para esses loteamentos. Entendeu? Enquanto isso, entendeu? As áreas centrais eram entregues para quem? Cito o Recanto Verde. Sabe onde é o Recanto Verde? Ninguém conhece. Certo? É ali nas Salinas. Você viu como é que está Salinas hoje? Quem está nos ouvindo, entendeu? Vai entender que é o seguinte. Aí você fala assim, mas peraí, melhorou a vida do trabalhador, melhorou. Porque ali na Salina, Renata, se tu vê naquela ligação daqueles condomínios da RD hoje,
entendeu? Ali, quando eram os pobres que moravam ali, primeiro era um grande lixão, e tinha umas manilinhas, Renata, desse tamanhozinha, quando dava uma enchente, ia todinho, até perto do Campo dos Alemães, sufocando as pessoas pobres que moravam embaixo. Aí, logo depois que tirou essas pessoas, entendeu, no projeto desse família, foram feitas a abertura, que hoje não tem problema de enchente. Não tem problema de enchente. E a outra coisa mais interessante, Renata, tiraram o pobre da Salina, no projeto de desfavelização, melhorar de vida e tudo, colocaram eles lá no Campo dos Alemães. Como eles não entendiam patavina nenhuma de participações populares, a prefeitura cismou de dar 1.200 horas para esse povo. Eles não conseguiram pagar essas 1.200 horas, entendeu? Porque a maioria trabalhava. As mulheres que foram para lá, Renato, eu tenho um filme que eu te mostro a qualquer momento. Eu tenho um filme desse e fizeram um cercado, um campo de concentração e botaram as mulheres para trabalhar lá, para pagar as 1.200 horas. As mulheres não conseguiram pagar, entendeu? O que eles fizeram? Nos feriados, obrigavam os caras a fazer um muro um do outro, até pagar 1.200 horas. E lá onde eles moravam, na Salina, que hoje é, Ângela, ajuda a recordar, como é do Kojima, aquele loteamento do Kojima que saiu no fundo lá, aquele condomínio, como é que chama o nome daquele condomínio? Tem no fundo ali. Eu esqueci. Então o Kojima, Renato, que foi privilegiado com o projeto de desfavelização. E o que aconteceu? Esse projeto, Renato, veio atacando de lá para cá. Praça Natal, por exemplo. Sabe onde é a Praça Natal? Acho que pouca gente sabe. Fica ali do lado do hospital, onde a Ângela mora, no Parque Velho. Ali, Renato, tinha uma comunidade ali que sumiram com ela nesse navio negreiro que você falou. Era um feriadão, mataram um feirante ali no Parque Velho, e no feriadão, na véspera do feriadão, apareceu um grupo dentro da favela e falou para eles, anoitece, mas não amanhece. Eles foram procurar a prefeitura de São José falou para eles, não posso fazer nada. Simplesmente, Renato, sumiram com esse povo. E nós fomos achar esse povo, Renato, lá em Taubaté, atrás da Vision, há muitos anos atrás. Eu com o doutor Giron, nós fomos achar esse pessoal que foi expulso daqui. O cara falou comigo, peraí, senhor, eu estou te conhecendo. Eu falei, me conhecendo? Falei, eu morava naquelas lajes lá no Parque Velho e fui expulso. Então, Renato, e no dia seguinte, se você quiser, eu tenho aqui um bilhete que a prefeitura fez junto com o vereador Juvenil, se vangloriando de ter limpado aquela parque ali. Aí hoje, Renato, nós estamos em 2021. Nós estamos falando isso, nós estamos contando essa história de 97 a 2021. Entendeu? Como é que está lá hoje aquela região do parque? Toda embranquecida, cheia de condomínios, que não poderia ter nunca pobre ali. Nunca poderia ter pobre ali, porque é o seguinte, imagina, entendeu? Aí de lá para cá, Renata, ele veio atacou aqui o pessoal da Santa Cruz, o famigerado Henrique Dias. A Henrique Dias era ali onde é a Câmara Nova. A Câmara Nova, imagina uma Câmara Nova, Renato, para as pessoas terem em mente o que nós estamos falando. Aí a pessoa que vai nos ouvir vai falar, peraí, entendeu? Só fala besteira. Entendeu? Um apartamento na Henrique Dias tem 32 metros quadrados, independe do número de crianças. Se você tiver 15 filhos, é 32 metros quadrados. Se tu tiver um filho, é 32 metros quadrados. Se for você com seu companheiro só, é 32 metros quadrados. Entendeu? Isso é um parâmetro. Agora, me pergunta, cada um vereador na Câmara, do lado, vereador do lado, tem um de frente do outro. Tem um gabinete, 50 metros para um vereador. Entendeu o que nós estamos falando? O que nós estamos falando? Do direito, entendeu? Que para pobre é quase nenhum e para a classe média alta é quase. Imagina um vereador só ter 50 metros, com frigobar, com todo.
E o cara que morava do lado na Santa Cruz, sem direito a nada. Tiraram eles dali, colocaram eles no prédio Henrique Dias, entendeu? E dali, Renata, aí a gente vai contar um pouco mais para frente, limpou aquela região. Aí nisso, Renata, foi onde eles foram atacar, que quebraram a cara, porque é o seguinte, esses ataques todos duraram, entendeu? Praticamente 16 anos. 16 anos a gente veio sofrendo. Hora ganhava, hora perdia, hora ganhava, hora empatava o jogo. Mas quando chegou na Nova Tatetuba, aí nós começamos a nivelar o jogo. Porque nós começamos, eu com a Ângela, o doutor Valdemir, a doutora Kátia, que era o seguinte, que não tinha, Renata, que não tinha aqui em São José dos Campos defensoria pública. E no estado de São Paulo foi o último estado a implantar defensorias públicas. E modesta parte, Renato, você vai falar, é muita ousadia, não gosto nem de... Entendeu? Nós fomos um dos criadores da Defensoria do Estado de São Paulo. Pergunta qualquer defensor, qualquer pessoa, quem que é Cosme, quem que é Ângela, quem que é o movimento, que eles vão falar quem que é. É uma das pessoas que nos ajudou a criar a Defensoria do Estado de São Paulo. A gente ia para a Defensoria aqui do lado da Vicentina Aranha, a gente tinha que levar banco para sentar, porque não tinha banco. O doutor Jairo Salvador, que foi um dos primeiros. Então, antecedendo a isso, tinha o doutor Valdemir, que nós fomos para Nova Tatetuba, ele procurou o vereador Mauro Campos, fomos para lá para crescer uma pessoa expulsas. Aí, quando nós chegamos lá, Renata, que nós começamos a descobrir os financiamentos do Banco Internacional BID. Você entendeu? Aí nós não entendia nada. Como é que funciona esse negócio? Ninguém sabia de nada. Só tinha a arrogância da Maria Rita, entendeu? A arrogância do poder público contra a gente, mas nada. Aí nós começamos, Renata. Procuramos o deputado Renato Simões, procuramos o deputado Luciano Zica. Entendeu? O Luciano Zica, quando fala, Renato, da verba de gabinete, e muita gente mete o cacete, entendeu? É uma verba necessária, essa verba de gabinete. Por quê? Porque assim, foi através dessa verba que a gente pôde chegar a Brasília, que a gente não tinha dinheiro. Foi através dos apartamentos funcional que a gente podia ficar em Brasília, entendeu? De um dia para o outro. O deputado, quando é deputado do povo, quer fazer, ele emprestava. Então, os financiamentos nos ajudou a comer em Brasília, que é caríssimo. Foi através do deputado Luciano Zica, o Renato Simões. Aí que nós fomos descobrir o tamanho da maldade do BID. Aí, combinando com isso, Renata, já tinha que ter uma luta crescente do MST e o pessoal do MAB. Entendeu? Aí chamaram a gente e falaram, pessoal, vai ter festa em Brasília. Vocês não querem ir fazer uma festa em Brasília? Aí nós fomos fazer uma festa em Brasília, com o senhor hóspede do BID. Fica na Asa 4 lá, Renato. Não sei se você conhece onde é a sede do BID no Brasil. É um descampado, cara. Se sumir com você ali, minha amiga, entendeu? Só o urubu que acha. Mas ninguém acha. E nós fomos ser o hóspede deles em Brasília. Ficamos lá uma semana, sendo tratados gentilmente. Sabe como é que é quando tem um movimento? Como é que nós somos tratados? Aí nós conseguimos, Renato, que viesse a São José dos Campos, uma comissão, que veio toda essa discussão da desfavelização, foi o começo da derrota do PSDB. Entendeu? E toda uma comoção, conseguimos parar. Aí a gente também, Renata, nesse interino, a gente já começou a entender mais um pouco, a gente fomos para os primeiros fóruns social mundial, de qual nós participamos quase todo, né? Com o Bové lá aquela vez na Monsanto. Eu fui fazer a festa também com ele, porque essas festas sempre foi boa, queimamos um bocado de plantio de monstrinho da Monsanto, e depois a gente foi com a Hermínia Maricato ocupar lá na Farrapos, um prédio lá hoje que virou qualquer coisa, mas pelo menos a ideia foi boa. E dali a gente conseguiu encontrar dentro do Fórum Social Mundial uma companheira chamada Berta Flores Cárcera, né? Que foi a primeira que deu voz para a gente. A primeira pessoa a entender que nós éramos importantes. Porque, Renata, isso eu quero dizer para você, sinceramente, é muito bonito quando você está ouvindo a gente aqui, o CET está ouvindo a gente, mas na hora mesmo, Renata, de ajudar a gente, as pessoas fogem da gente, porque parece que a gente tem praga, parece que a gente tem lepra. É muito bonito isso que a gente está fazendo aqui agora, mas eu tenho isso com a gente. Que é por isso que a Associação de Favelas é eu, Ângela, Paulinho, Alessandra, Karina, seu Idemar, e nós não temos nada. Não temos nada, Renato, igual você vê, a gente anda implorando passagem para um, implorando subsídio para outro, gasolina, porque é o seguinte, é muito bonito.
essa história toda que eu te contei aqui, essa luta nossa. Mas na hora de renumerar, falar, não, nós vamos colaborar com a associação de favela, vamos estruturar, ninguém quer. E ninguém também quer, Renato, isso eu vou falar para você como técnico de EES também, e ninguém quer também pegar na nossa mão e falar, nós vamos levar essa luta até o fim. Porque essa luta da desfavelização, Renato, 24 anos depois, tem uma consequência gravíssima. Entendeu? Que ninguém pode esconder mais, Renato. Entendeu? E nós, inclusive, Renato, eu, por exemplo, já falei isso a Ângela. A Ângela é mais simplória. Eu tenho pela minha vida. Porque é o seguinte, Renata, 24 anos depois, o que aconteceu? Não, é verdade, Renato. O que aconteceu com a desfavelização? Igual, por exemplo, Vila Nova Tatetuba, área de risco, não é? Está no documento. Você é técnico, sabe, está no documento, área de risco. Como passa uma avenida dentro de uma área de risco? Como que o banco financia? O banco financiou para tirar as pessoas, para colocar em segurança, que criou o Jardim São José II, que é o inferno. O banco financiou Aí depois o banco financiou a via, no mesmo lugar. E agora, Renata, como é que você vai provar que é o seguinte, o Toninho Ferreira, que era um caloteiro do IPTU aqui na cidade, ele conseguiu receber indenização pela uma área que não era dele mais. Toda aquela Cambuí, Renato, está sendo tomada pela especulação imobiliária. Você sabia que a Avenida Astronauta é maior do que a Via Cambuí? Como que uma via hoje, com 4 pistas, mais 2 ciclovias, eles fazem uma via para o futuro que gasta 98 milhões, são 90 milhões, de verdinha, certo? Que é menor do que a existente hoje. Então, é a via de encomenda, Renato. Então, esse projeto derrotado da desfavelização só tem um objetivo. Qual que é? Encomenda para empresário da construção civil. E hoje, Renata, para você ter uma ideia, eu moro aqui no Alto Santana, certo? Os morros daqui do Alto Santana, o Alphaville tomou conta de tudo. O cara do milionário para vir ali para o centro, ele tem que andar 8 quilômetros para lá e voltar 8. Dá 16 quilômetros, certo? Aí hoje, o que o prefeito está fazendo em São José dos Campos? Está criando uma via, chamada Via Jaguari, que vai custar para os cofres públicos. Já estava, né? Hoje deve ser mais 30 milhões, certo? Que esse bacana, ele vai sair dali, vai cortar aqui, entendeu? Em 2 minutos. Em menos de 1 quilômetro. E com isso, Renata, imagina bem a viagem. Olha a viagem que a gente fala. Entendeu? Toda ligação viária de São José dos Campos liga ao Carrefour. Todas. Igual, por exemplo, da Zona Norte. Você pega a Zona Norte, Sebastião Galberto, Carrefour, via Cambuí, Caraguá. Você pega Urbanova, Carrefour, aí você pega Via Norte, você vai dar lá. Então, Renata, o Carrefour hoje, que era no meio do nada, que botou a gente para fora no Morro do Regaço, está no meio da cidade. Então, Renata, o que acontece com essa especulação toda imobiliária que ganhou com o projeto de desfavelização, a gente está fazendo esse laudo e vai fazer essa pesquisa. Então, essa desfavelização aqui em São José dos Campos, 24 anos depois, tem um objetivo claro. E pior, Renato, eu falo que é um papagaio, né, Renato? Só para clarear, que é o seguinte, lá onde colocaram, como a Ângela falou, fizeram o Jardim São José II, se tu pega uma foto aérea de 1998, 99, não era nada. Hoje, olha a ironia do destino. Você que está dentro do CTE, você está do GES, você está dentro do INPE, do sindicato aqui, olha a ironia. Você sai porque fizeram um parque tecnológico que prevê o mundo inteiro e não vê que do lado do muro dele, Renato, tem um loteamento irregular. Para você ver que tem um bairro irregular, você vai ter que subir no satélite, ir na estratosfera, e de lá você olhar para e falar, peraí, tem um negocinho aqui, então, geralmente é pretinho, né? Aquele ponto preto, né? Ué, mas o que é isso aqui? Ah, é um loteamento. Aí tu vai perguntar, tu vai ver Jardim São José II, você vai ver Coqueiro, você vai ver Santa Maria. Esses bairros não têm documentos.
e fica do lado da tecnologia de ponta. De ponta. Como é que é isso? Como é que se trabalha, Renata, Boa e pergunta. demais, essa discussão? Boa pergunta. Essa discussão, entendeu? Que o cara tem que ir na estratosfera para ver que do lado dele, Renato, e outra coisa, Renato, se a hora que você quiser estar convidado, ou quem quiser estar convidado a conhecer, o que é Jardim São José II? Jardim São José II, Renato, é tão cruel, é tão desumano, que Jardim de São José II não permite nem religião. Você não tem religião, a textualização não tem alma, não tem religião, porque lá é o seguinte, lá você não tem uma igreja, seja que igreja que for católica, apostólica, romana, a outra religião crente, seja que for, não tem, um candomblé não tem, lá não tem uma árvore, para você se esconder debaixo de uma sombra, lá não tem um hospital, lá não tem nada, Renato. Simplesmente o projeto de desfavelização é um projeto sem alma, que foi concebido por pessoas mais sem almas ainda, entendeu? Que 24 anos depois... Cosme, eu preciso te dar você não consegue ter retorno. A gente tem um tempo limite de programa, mas eu acho que já chega. Está dando, um bom gosto aqui de Quero Mais para outras vindas e outros desdobramentos. Esse gostinho de Quero Mais vai ficar, né? Porque eu também tô. Mas eu quero passar de novo aqui a palavra para a Ângela contar um pouquinho da experiência na pandemia, no trabalho com a população que está aí nos loteamentos irregulares, com as pessoas que a Associação de Favelas tem contato, sabe do que passaram essas famílias. Então, conta pra gente, Ângela, como é que foi esse período da pandemia, visto aí a partir da Associação de Favelas, onde você tem atuado? Então, Renata, é um momento muito triste, viu? Momento desolador, momento quase de desespero, de chegar a um ponto assim, de eu e o Cosme sentar e chorar, de não ter condições de chegar às pessoas, né? As pessoas com fome, muita gente passando necessidade, e ainda bem que existem pessoas que têm assim o desejo de ajudar o próximo, né? E aí nós conseguimos ações, tinha um companheiro que o irmão mora no Canadá e deu umas cestas para nós e continua até hoje nos dando essa cesta. Por termos muito contato, né, nós conseguimos falar com o pessoal do SESC, aonde eles também nos ajudaram com a mesa SESC, primeiro com máscaras, nos doam muitas máscaras, e até quero deixar aqui, se alguém do SESC ouvir, a nossa gratidão a eles, porque se não fosse eles, não saberia como ajudar as famílias nesse momento, porque, como eu te falei, né, a gente estava crescendo, num galopar mesmo, né, de luta popular, tudo, de repente, fomos impactados aí com esta discussão da pandemia. Primeiro, aonde essas pessoas, a nossa maior preocupação, né, como que essas pessoas vão se cuidar, se todo mundo mora em casas pequenas, quando não tem como fazer o distanciamento, muita gente, às vezes a gente chegava, as pessoas estavam na rua, porque dentro de casa é muito pequeno, com medo, mas na rua. O álcool gel, né, essa questão da limpeza, que foi uma discussão que nós levamos para vários caminhos aí. Eu faço parte do Conselho da Mulher, desde 2020 a gente vem pedindo para a prefeitura ver a questão da cesta básica. A única coisa que conseguiu aqui foi de um movimento que o pessoal fez, eu sou mais São José, aí foi lá para o Fundo Social e montaram um monte de cesta, onde levaram pouca coisa, né, mas para você ver como que as pessoas se viram com pouco, né, menina, a cesta era minúscula e a gente levava, a pessoa até chorava de alegria. E eu trabalho lá no Sindicato dos Químicos, eles ajudaram muito cestas, e a solidariedade, eu não sei o que seria de nós sem a solidariedade das pessoas, né, a gente conseguiu que o pessoal que foi para o Jardim Brasília, a gente ajudá-los, né, não deixar, não tivemos assim notícia que a pessoa passou fome, mas em outros lugares sim,
de pessoas ficar 3 dias sem comer, e a gente chegar lá com a cesta e a pessoa falar, ó, senta aqui, vamos conversar que eu vou fazer um macarrão porque eu não como há 3 dias. Ouvi isso, né? E eu fico ainda mais indignada porque é uma cidade da tecnologia, uma cidade de um orçamento bilionário, e a prefeitura não dá a cesta básica, achar que é um retrocesso isso, né? Então, a gente lutou bastante, viu, para que o mínimo chegasse aos nossos companheiros. E conseguimos muita solidariedade, mas as mulheres, elas são muito solidárias entre elas, é uma coisa assim, que eu fico assim, toda vez que elas contam, eu fico pensando, né, como que elas conseguem, né, a gente chega lá, fala, minha vizinha estava precisando mais, aí eu peguei a cesta e dividi com ela, imagina, ela tem 6 filhos, vai lá e divide com a outra amiga que tem a mesma quantidade de filhos dela, né, até a gente, desde que nós estamos conseguindo essas cestas, a gente continua retornando para as pessoas, né, para levar quando a gente consegue, mas isso tudo com a solidariedade, Renata. Jamais que o poder público fez alguma coisa. Aí, depois de muita briga, essa semana, nós fomos para a reunião do Conselho da Mulher, e aí deixamos um documento lá, porque falamos que precisa ter, porque a gente conseguiu, nós formamos um grupo, nós por nós, né? Aí está o SEDECA, está nós aqui da Associação de Favelas, tem uns companheiros lá de Taubaté também, que faz parte do Centro Pedro Lobo, e aí, com essa entidade, nós conseguimos uma cesta lá junto com a mesa SESC, e como que a pessoa consegue ir lá buscar? Não tem passagem, não tem ônibus. Aí nós fizemos outro documento lá para o Conselho da Mulher, pedindo isso, né, que a SASC, que é a Secretaria de Assistência, passasse o vale transporte, pelo menos, para as pessoas ir buscar. Aí, a semana que vem, vai ter uma reunião para tratar disso lá, depois de 1 ano de pandemia, que a prefeitura só deu a vacina. O dinheiro que veio lá da pandemia, nós conseguimos saber o que aconteceu assim mesmo, mais ou menos, né, a meia boca, foi na conferência de assistência que falou que eles passaram para a população de rua e para os abrigos. Nada mais, né? Então a gente não sabe de nada, não tem transparência das informações, são os movimentos lutando, tem o pessoal alinhado que também traz, o pessoal da Santa Cruz, e a solidariedade das pessoas, que eu acho que é assim a parte mais importante, que a gente descobriu o quanto que as pessoas são solidárias, as mulheres principalmente. Uma ajuda a outra, não deixa a outra ficar sozinha, se consegue um emprego que vai trabalhar de 2 para poder dividir o dinheiro da faxina, tá nesse jeito a coisa, né? Porque nós sabemos como é, principalmente mãe solo. Mãe sozinha são as que mais sofrem. Ontem eu estava conversando com uma médica, ela foi visitar uma moça, que a moça tem 4 filhos, e falou, e eu estou contando isso para você porque ela permitiu falar a história dela. Ela tem 4 filhos, e antes da pandemia ela cuidava dos 4 filhos, vestia os 4 filhos, alimentava, tinha carne 2 vezes por semana, conseguia comer uma fruta, um legume, uma coisa, um queijo, um iogurte. Depois da pandemia ela falou que chegou a passar fome, dos filhos ficar 3 dias sem comer. Então, e ela falou que esses dias ela conseguiu que o ex-marido levou a pensão de um filho, ela foi lá, comprou umas comidas e comprou uma carne, a carne estragou, aí ela não deu a comer a carne para as crianças, deu arroz e feijão, as crianças comeram sem reclamar, que era uma coisa assim que não acontecia antes, né, porque sempre tinha, né, carne em casa. Então, a pandemia, ela está muito, assim, severa, principalmente com as mulheres solos, as mães solos. Os maridos, eles chegam com depressão, aí a violência, né? As violências também muito gritante nos lares aí, porque não consegue dar conta. Mas o pior mesmo é a depressão das mulheres que trabalhavam de bico, né, que faziam faxina, e agora se vê em casa e não poder sair. Eu tenho uma moça lá do Jardim Brasília, ela era faxineira, cuida dos filhos, tudo,
E ela chorou chorando para mim, falou que ela não queria piedade, ela não queria cesta básica, ela não queria nada disso. Ela queria trabalhar, porque ela sempre trabalhou, ela sempre pagou o INSS dela, e agora não estava conseguindo pagar, daqui a pouco ela não ia conseguir aposentar, e caiu no choro. E aí, o que você vai fazer numa situação dessa, né? O que você pode dizer num país sem perspectiva, em uma cidade totalmente totalmente maldosa? Não tem outra fala para falar isso. Uma cidade que não olha para os seus munícipes e não oferece nada, nem um auxílio de R$100 a cidade oferece. Então, as pessoas são, principalmente as mulheres, elas são muito desalentas, muito doentes, deprimidas, sabe? Essa pandemia trouxe, assim, cara, sabe, o quanto que o Brasil, a precariedade do trabalho faz mal para as pessoas, porque até enquanto tinham pouco, elas se contentavam um pouco, né? Então mostrou o quanto que a gente está se achando que tá bom as coisas, e não briga, né, pelos seus direitos. Então, quem não tinha direito, estava na situação precária, está sofrendo, viu, Renata? É isso que eu digo, a pandemia só nos mostrou que quando terminar, nós temos que lutar pelos direitos trabalhistas, principalmente, porque quem está no trabalho vai ficar doente de pandemia, fica lá doente, ele tem alguma coisa, alguma segurança, e não está acontecendo isso com quem está sem nada, sem carteira assinada, tá largado lá, né? Precário mesmo, muito precária a vida, e principalmente das mulheres mães solos. Gente, não tá fácil e nada indica que vai continuar não fácil, vai continuar difícil, né? Gente, a gente tem aqui, já estouramos o nosso tempo aqui há muito tempo atrás. Então, eu vou já me despedir de vocês, né? Vou deixar bem claro aqui para a nossa audiência, para as pessoas que nos acompanham, que isso aqui deixou um gostinho de quero mais. A gente vai voltar a conversar, inclusive o Cosme e a Ângela deram várias outras sugestões para a gente pensar as cidades de outras pessoas que estão fazendo esse movimento de pensar e atuar. Mas eu acho que para mim e para todo mundo fica uma ideia de que a cada via aberta, a cada prédio construído, a cada população deslocada, a cada novo empreendimento, seja grande, seja pequeno, um conjuntinho de um monte de empreendimentos, tem pessoas por trás. E muitas dessas pessoas, elas não estão sendo ouvidas, elas não estão participando do processo, o processo está sendo imposto. Isso ficou bastante claro aqui nas falas, e é uma luta que não pode ser uma luta de só quem está sendo diretamente atingido. A cidade, de algum lugar, ela transpira para todos nós. E a gente não quer uma cidade que transpire desigualdade. Ou queremos? Precisamos conversar sobre isso, né? Cosme, Ângela, obrigada. A gente vai ter outras oportunidades. E esse foi só o nosso petisco, o nosso tira-gosto. Tá bom? Muito obrigada pelo tempo de vocês. Renata, só de terminar, eu gostaria de falar que é o seguinte, que os novos camburões e a polícia militar é o novo navio negreiro, né? E eu estava aqui em cima, eu queria terminar com um símbolo, né? O que é isso, Cosme? É um símbolo de paz, né? De paz que a gente está precisando tanto nesse momento, né? Uma guerra que está se desenhando, uma guerra, não se desenha para o lado dos poderosos, né? Uma guerra onde a gente vê quem está pagando é a periferia, negros e negras da periférica, né? Sendo fuzilados de forma indiscriminadamente, né? E a gente beija, imagina um golpe de Estado com Sérgio Reis e Batoré. É o fim, né? Entendeu? Viu o Afeganistão, né? Viu o Afeganistão. Tá bom, Renato? Obrigado. Vida longa para quem luta. Isso mesmo. Tchau, Ângela, querida, queridíssima, né? Tchau, Renata. Gratidão, viu? Estou sempre aqui para a gente poder conversar. Adorei. Gratidão. Até a próxima. Eu sou Renata Belzunces e apresentei mais um Giro Sindical. Até o próximo.